E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Quais são as 15 características de pessoas que serão pobres para sempre? Bom, uma delas eu já sei. Uma delas é o cara ganhar dinheiro e torrar todinho. Porque esses dias eu vi a notícia lá no X do cara que ganhou 70 mil, aproximadamente 70 mil, e gastou tudo em 35 dias. Tudo. Não ficou nada. Gastou tudo com churrasco. Um cara desse nunca vai ficar rico. Nunca. Jamais. Eu nasci pobre, mas felizmente eu nunca tive nenhuma dessas características. Assista esse vídeo até o final, porque quem sabe você pode identificar alguma coisa que você está fazendo e que deve parar de fazer, ou que você realmente fala, nossa, ainda bem que eu não faço isso e tal. Eu separei aqui 15 características de pessoas que serão pobres para sempre. Mas antes da gente começar, esse é o canal Apocalipse Brasileiro. Eu tenho outro canal aqui no YouTube chamado Nanda Guardian, que é o meu canal principal, e eu estou querendo crescer aqui esse canal. E gente, vocês não têm ideia como é difícil crescer um canal no YouTube, sério, é bem difícil. Então aproveito e peço que você se inscreva no canal. A sua inscrição para você pode não significar muita coisa, mas para mim significa bastante. Então Pra mim também, pessoal. Pra mim também significa muito. Por favor, se inscrevam. já deixa seu like e inscreva-se aqui. Bom, vamos para as 15 características de pessoas que serão pobres para sempre. A primeira delas é desmerecer o sucesso genuíno dos outros. Nossa, cara, isso aí só me lembrou do negócio. Gente famosa aqui no Brasil tem falsa humildade. Porque nos Estados Unidos, quando um artista ele faz muito sucesso, ele canta lá, todo mundo elogia, diz: "Eita, você é foda pra caralho, não sei o quê, não sei o quê". Aí o artista, ele confirma: "É, eu sou foda, eu sou muito foda, eu sou maravilhoso, isso aí eu mereço esses aplausos tudo, eu sou foda". No Brasil, se ele fizer a mesma coisa, aí o pessoal fica dizendo: "Ah, esse artista aí, ele não tem humildade não, ele é um desumilde. Olha, todo convencido ali, achando que é a última bolacha do pacote ali", sabe? O brasileiro fica desmerecendo o sucesso. O brasileiro não sabe, com aquela genuinidade, sabe, de gostar do sucesso dos outros. O brasileiro não sabe. Eu passo por isso com muita frequência, porque a pessoa que tem a mentalidade de pobre, a pessoa que nunca vai prosperar, nunca vai enriquecer, ela não acredita que alguém consegue enriquecer fruto de mérito, talento, competência, brilhantismo, carisma. Eu passo por isso com uma certa frequência. Esses dias eu vi um desocupado discutindo, sabe com quem? Com o Grok. Olha só, ele falou assim que o Grok tava falando que a moça do vídeo é Nanda Guardian, fundadora da Guardian Global Investments, empresa de assessoria financeira em São Paulo. Aliás, eu atendo clientes a partir de $100 mil. Pode, se você tem interesse nesse tipo de serviço, preencha esse QR Code. Mas voltando aqui. Aí o desocupado. Ai, fundou, mas sendo herdeira, tendo grana de família pra criar empresa. Ou começou do nada. Aí o Grok me defendeu. Nanda Guardian, engenharia química pela USP, saiu de casa aos 17 anos pra estudar e morar sozinha. Eu fundou a Guardian Capital após anos de experiência no mercado. Aí o cara, ele não consegue entender. A pessoa que vai ser pobre pra sempre, ela não consegue entender que tem pessoas que prosperam por competência. Ele continua aqui. Ou seja, alguém com muita grana decidiu que ela tinha a fachada ideal pra fazê-la empresária. Gente do céu, quem dera, eu adoraria. Não seria demérito nenhum, mesmo se tivesse. Mas não teve não, meu pai nunca botou R$1 nas minhas empresas. Quem além dela investiu para que se pudesse iniciar
para a empresa citada. Quem pegou seu bilhões e colocou na mão da competentíssima para administrar? Ele não aceita. Aí ele continua que eu realmente não tive investimento nenhum de ninguém, enfim. Cara, o cara, olha só, ele continuou. Você acha que me engana e não sei o quê. Ele não consegue admitir. E assim, pessoas assim, elas vão ser pobres pra sempre. Porque além do tempo que ele tá perdendo discutindo com um robô pra tentar confirmar a sua suposição, a pessoa não acredita que dá pra vencer por competência. Característica número 2, assistir Virgínia. Gente, eu sei que é Quem é Virgínia? Não sei nem quem é. tentador. Eu vou te falar que até eu, quando teve a história lá do Vini Júnior, eu ficava entrando nos stories pra ver se o Vini Júnior ia aparecer. Eu ficava entrando, juro. Mas assim, sabendo que esse tempo que eu tava lá vendo Virgínia não ia me acrescentar em nada, que eu tava ali, tipo assim, deixando a minha vida jorrar. O problema é quem realmente fica acompanhando, quem sabe tudo da vida da Virgínia, quem fica seguindo a Virgínia, o que ela come, pra onde vai. Se você faz isso, você acha que você vai chegar aonde, assim? Ela apesar dela ter especificado o nome, isso aí vale pra qualquer coisa. Isso aí vale pra qualquer famoso aí. Se você vai atrás de saber até qual é a comida favorita do famoso, você tá fudido. Sim. E sabe, gente, tudo bem de vez em quando você assistir alguma coisa tosca pra refrescar a mente, pode ser até Virgínia, ou o que for. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir aquele programa 90 Dias pra Casar, sabe? Eu sei que não me acrescenta em nada, eu sei que seria mais útil eu ler um livro, estudar e tal, mas, tipo assim, é aquele 1%zinho do tempo, 10%zinho do tempo, quando você quer, sabe, não quer pensar em nada, aí sim, eu acho que vale. O problema é você fazer isso algo muito frequente na sua vida. Característica número 3, jogar tigrinho. Como Não só no tigrinho, né? Jogar em qualquer coisa. Olha, pessoal, todas as apostas, todas elas, são matematicamente feitas para no longo prazo você perder. Todas elas. Você nunca vai ter mais de 49% de chance. Nunca. Nunca. Então, no tigrinho, que é feito para você apostar de pouquinho em pouquinho, você pode ir até ganhando umas partidas. Eu ganhei um pouquinho aqui, eu vou apostar de novo. Eu ganhei um pouquinho ali. A longo prazo, a tendência é você perder tudo. Em todos os jogos de aposta. Todos eles. Todos eles. E, sinceramente, nem o mais justo de todos, a chance é 49%, não. É sempre bem menos. que as pessoas jogam, botam dinheiro nisso? Sério, como que as pessoas caem nisso? É falta de educação financeira nas escolas. Gente, eu acho que vocês superestimam a educação formal. Pra ser sincera, eu não consigo nem ter dó dessas pessoas. Não consigo. Desculpa, eu não consigo. Eu não sou evoluída nesse aspecto. Não, você tem que se colocar no lugar das pessoas. Não, por que não é viciado em trabalhar? Eu sou viciada em jogar tigrinho. Por que não é viciada em trabalhar? Responde. Não dá, cara. A pessoa que joga tigrinho já não tem como. Cara. Pois é. Por que a pessoa não fica viciada em trabalhar e ganhar dinheiro? Por que não fica viciada em poupar dinheiro que ganha? Característica número 4, ser fã da CLT. A pessoa que será pobre para sempre acredita que a CLT é o melhor caminho e que ter a proteção do papaizinho Estado é o que vai garantir, o que vai dar a ela estabilidade na vida, né? Como se a CLT fosse uma coisa boa. Se a CLT fosse uma coisa boa, as nossas fronteiras estariam cheias de americanos querendo trabalhar aqui só para ter os famosos direitos trabalhistas. E eu vou falar mais, uma outra característica de quem vai ser pobre para sempre é ficar muito apegado ao salário fixo. Gente, eu nunca fui assim. Eu vou te falar que até mesmo na minha época de CLT, tinha um negócio que eu podia ficar de sobreaviso na empresa, que tipo assim, se acontecesse algum problema de madrugada, eu podia atender e trabalhar e ganhar mais, e eu já tava fazendo cálculos de quanto que eu poderia ganhar mais, e tinha meses que eu chegava a dobrar o meu salário só porque eu tava de sobreaviso. Por quê? Porque o que enriquece é o variável, não é o fixo. E quando você realmente desapega
desapega desse fixo. Eu sei que em alguns casos não dá pra você se desapegar totalmente. Às vezes você tem um filho pra sustentar, você tem um familiar pra cuidar, você precisa dessa garantia do fixo. Mas o que eu não me conformo é assim, pessoas que não têm esse tipo de problema, que podem, que às vezes são jovens, não tem nada que prende, que podem até se arriscar um pouco mais e que ficam obcecados no tal do fixo. Eu sempre procurei maneiras de ganhar mais no variável. É o variável que enriquece. Aliás, eu acredito que você enriquece na mesma intensidade e na mesma frequência com que você lida bem com as incertezas. Quando você desapega de ter tudo muito regradinho, muito certinho e começa a arriscar, tolerar um certo nível de risco, é aí que as coisas começam a acontecer. É, eu nunca tinha pensado nisso. Talvez ela tenha razão. Talvez ela tenha razão. Vale a pena pensar nisso aí. Às vezes, gente, se tem uma coisa que me brocha, assim, quando eu vou, por exemplo, entrevistar uma pessoa, é quando, por exemplo, vaga comercial, que a pessoa ela tem a chance, não tem teto, né? Não tem teto. Então a pessoa ela tem a chance de, tipo assim, ganhar muito dinheiro, mas ela tá preocupada com o fixo. Ela não tá preocupada em como que ela pode alavancar e ganhar mais em cima do variável. É difícil achar pessoas assim no Brasil. Até porque no Brasil as pessoas não são ambiciosas no geral. As pessoas elas querem a segurança, elas não querem a riqueza. É porque, tipo, aqui no Brasil, é essa merda falida aqui que não traz prosperidade pra ninguém, né? Então, com certeza, a pessoa vai querer mais segurança do que riqueza, porque já sabe que não vai ter riqueza nenhuma. Aí quer pelo menos a segurança de não morrer de fome, né? Pelo menos isso. Então, é compreensível. É compreensível. Agora, se vocês querem realmente prosperar na vida, aprendam inglês e saiam dessa pocilga. Vocês não vão prosperar nesse país, não. Característica número 5, acompanhar BBB. Na mesma história da Virgínia, ficar acompanhando gente que não vai mudar nada na sua vida é uma característica de quem será pobre para sempre. Característica número 6, ficar obcecado com concorrentes. Nossa, isso é muito comum. Aliás, tem um monte de gente que é obcecada por mim. Tem muita gente obcecada por mim. Isso é um treinamento que eu dou pra minha equipe, porque às vezes a gente fica assim, porque fulaninho fez tal coisa. Porque o escritório tal fez tal coisa. Porque, gente, foca no seu. Fica aí vendo coisa dos outros, vendo a vida dos outros. Tudo bem que você vai falar assim, mas eu preciso estudar os meus concorrentes. Tá, mas eu acho que você ganha muito mais se você focar a sua energia, a sua cognição, os seus pensamentos, suas atividades produtivas no seu negócio, na sua... Eu concordo com ela, mas não totalmente. Não totalmente, porque eu já vi empresa de games que faz seu jogo como se estivesse no vácuo. Porque a gente vê os concorrentes dela colocando um monte de melhoria que basicamente a gente começa a esperar vindo de todo o jogo e de repente não tem. Sabe? Coisa básica que a gente espera de um jogo e a empresa pega e lança o jogo sem aquilo que a gente espera. Aí, tipo, eu fico com aquela impressão, cara, eles fizeram esse jogo no vácuo. Porque, tipo, aquele jogo ali do mesmo gênero do concorrente faz isso aqui melhor. Por que eles não fazem, no mínimo, daquele jeito? Então, tipo, apesar dela estar dando uma dica aí muito boa, eu também acho que fazer no vácuo totalmente não dá certo, não. Sua vida e não ficar perdendo muito tempo com o que o outro tá vendo, o que o outro tá fazendo, como que tá, entendeu? Tanto, gente, que assim, apesar de eu fazer conteúdo na internet, eu não consumo muito conteúdo de internet, porque eu prefiro muitas vezes não ver, porque eu acho que até atrapalha o meu processo criativo. Se, por exemplo, eu tô pensando em fazer um conteúdo e eu vejo alguém que faz um conteúdo parecido com o meu, eu prefiro nem assistir, eu prefiro nem ver, porque aí eu assisto, aí daqui a pouco eu tô falando igual a pessoa ou usando os mesmos termos, e aí não fica original. É tipo quando você muda de cidade e começa a pegar o sotaque, sabe? Então, até nessas horas eu prefiro não olhar os outros. Eu também não olho muito canais de games, porque eu produzo meu próprio conteúdo de games. Então não olho muito canal de games, mas eu olho notícias, assim, tipo esse vídeo aqui, para fazer os reacts, né? Mas conteúdo de games eu vejo bem poucos. Eu vejo uns canal dos amigos aí
e alguns canais que eu gosto, mas é pouca coisa, porque normalmente game prefiro jogar eu mesmo. Eu foco no meu. Característica número 7. Romantizar litrão em boteco sujo. Sim. Nossa, gente, eu não aguento essas pessoas que falam, ai, eu sou trabalhador, eu mereço um litrão num bar sujo que vai te passar micose. Cara, como vocês acham que isso é legal? Som alto? Aliás, é aquela teoria, né? Quanto mais barulhento, mais pobre. É isso. Então, romantizar litrão, achar que tomar litrão é legal, com barulho, sendo que você poderia estar curtindo com a sua família, lendo um livro, estudando, arrumando sua casa, sabe? Eu realmente acho que é coisa de quem vai ser pobre pra sempre. Eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Isso aí, com certeza, é o tipo de coisa que quem vai ficar pobre pra sempre faz. Eu concordo com ela. Característica número 8. Quem gosta de livros para colorir de adultos. Gente, eu não consigo entender isso. O nível de infantilização, né? Como as pessoas são infantis e desmerecem a própria cultura brasileira, tá? Porque vocês vão falar assim, Nanda, mas você fica falando mal do Bostil. Claro que eu vou falar mal que a gente tem que falar mal. Mas o Brasil, e aqui é Brasil, repare que eu falei. O Brasil tem muita coisa boa, principalmente literatura. Ó, Graciliano Ramos, Lima Barreto, Machado de Assis. Mas não, a galera prefere comprar livro de colorir para adultos. Como que um ser humano desse vai ter condições de encarar a vida? Então é o nível de infantilidade, de incapacidade perante a vida. Nossa, e pior que foi um dos livros mais vendidos em 2024. Foi um dos livros mais vendidos de 2000. Isso daí foi É, eu não tenho palavra para descrever um negócio estranho desse, não. Muito estranho para mim, credo. Para vocês compreenderem como o Brasil está se tornando uma terra de incapazes. É, uma terra de incapazes. Está cada vez mais difícil contratar. Pergunte para qualquer empresário qual que é a maior dificuldade. E eu te garanto que a resposta é contratar. Por quê? Porque tem um monte de jumento. Um monte de jumento e muitas vezes com credenciais, com diploma, mas são analfabetos funcionais. Acontece isso no Brasil. Próxima característica, número 9. Achar que assistencialismo é bom. Essa daí eu nem sei o resto da dica. Ela nem explicou, mas eu já concordo com ela. Já concordo com ela plenamente. Porque se tem uma coisa que estudos mostram, é que assistencialismo piora tudo. Porque as pessoas que são assistenciadas se esforçam menos para sair do assistencialismo e se esforçam menos em geral. Essa pessoa que vai ser pobre pra sempre, ela não tem uma capacidade de calcular ali as coisas, né? Tipo, mas o governo vai dar isso, mas da onde que vai sair? Tem que sair de quem produz. Então, o assistencialismo distorce a eficiência do mercado e não resolve o problema principal, que é a falta de produtividade no Brasil. Característica número 10. Ter ódio de milionário. Essa daí eu nem escutei a explicação dela e também concordo. Quem tem ódio de milionário é porque quer ficar pobre para sempre. Certeza. É coisa de gente invejosa, coisa de gente que acha que lucro é feio. Isso daí é coisa de quem vai ficar pobre para sempre. Não é possível atrair para si algo que você rejeita nos outros. Se você tem ódio de pessoas ricas, de milionários, você será pobre para sempre. Você será um rancoroso, invejoso, ressentido e possivelmente esquerdista. Aliás, eu não conheço um esquerdista que não é exatamente assim, invejoso e ressentido. O próprio Mises, na mentalidade anticapitalista, ele fala que o capitalismo é um espetáculo daqueles que deram certo. E aí aqueles que têm ódio, né, dos milionários, eles com certeza nunca vão dar certo na vida. Característica número 11. Ter opinião sobre tudo. Nossa, sim, tem opinião sobre tudo. Eu não aguento, cara. Às vezes a pessoa assiste meia dúzia de vídeo no YouTube e já acha que sabe, que pode opinar e que a opinião dela tem que ser respeitada. Eu não respeito opinião bosta. Aliás,
Mas ultimamente, se tem algo que a maturidade me trouxe e me traz a cada dia, é um completo desprezo pela opinião dos irrelevantes. Sério, gente, olha, quanto mais velho você for ficando, mais você vai entender isso. É que assim, você tem que levar em conta a opinião de quem realmente interessa. A maior parte das pessoas tem opinião sobre tudo, mas é opinião baseada no sentimento delas, né? No feeling. Não é baseado ali em dedicação, em estudo, em uma completa, sabe, uma dedicação mesmo à vida intelectual, a defender as teses, as suas próprias convicções. Não, as pessoas no Bostil têm opiniões baseadas no que elas sentem. É a tal da quarta camada da personalidade que o Olavo falava. Essa, inclusive, acho que é uma das maiores contribuições da filosofia do Olavo. A teoria das 12 camadas da personalidade diz o seguinte: o Olavo falava isso, gente, que o brasileiro, ele estaciona na quarta camada, que é a camada dos afetos, do sentimento, de ai, me ofendeu, ai, eu busco uma segurança afetiva, um carinho, um papaizinho estado, né? Isso é tudo a quarta camada. O brasileiro, em geral, ele estaciona na quarta camada. Não são todos, claro, mas saiba que, assim, muitas pessoas no Brasil é exatamente desse jeito. E aí tudo ofende, tudo precisa de uma proteção. E conforme você vai passando, vai evoluindo nas camadas da personalidade, você vai diminuindo as suas ambições afetivas. Porque você entende o seguinte: olha, beleza, o meu marido me ama, meu cachorro me ama, meus pais me amam, sei lá, eu tenho alguns amigos ali, ou às vezes nem isso, mas no geral, a gente não precisa de tanto afeto assim. Mas o brasileiro precisa, né? Característica número 12, viver em função de futebol. Nossa senhora, tem umas pessoas que só vivem em função de futebol mesmo. Mano, eu trabalhava em locadora de videogame, sabe? Trabalhava em locadora de videogame e às vezes, cara, tipo, eu lembro que no dia da feira, segunda-feira, no dia da feira lá em Pereiro, quando eu trabalhava lá na cidade vizinha ali. Ai, cara, segunda-feira, 7 TVs na locadora e todas elas, todas as 7, o pessoal jogando só futebol. Pensa numa visão que me dava agonia, cara. 7 televisão na locadora, todo mundo jogando futebol. Claro, teve umas épocas que era todo mundo jogando God of War, ou então todo mundo jogando Resident 4, e eu adorava essas épocas. Mas quando era todo mundo jogando futebol, cara, cara, aí eu ficava agoniado. Aí me dava agonia. Cara, isso daí é tosco demais, né? Aquelas pessoas que fazem tatuagem de time. Eu tava falando sobre isso com o Thiago, meu marido, né? Outra coisa, eu não gosto de torcer para times. Eu até torço um pouquinho, bem pouquinho, mas eu não sou muito de comemorar as vitórias dos times e tudo mais. Tipo, eu jamais faria uma tatuagem igual o doido ali fez, que ela mostrou, porque é coisa sem mérito. Tipo, vamos supor que você torce para qualquer um aí, pro Atlético Mineiro. Vamos supor que o Atlético Mineiro ganhe a taça mais importante que existe no país ou até fora. Por que você vai comemorar se isso muda zero na sua vida? Você teve zero influência no Atlético Mineiro ganhar a taça importante. Zero. Zero influência. Por que você vai comemorar se você não teve mérito nisso? Sabe? Essas comemorações sem mérito, eu nunca compreendi. Até quando era a Copa do Mundo, que eu ficava torcendo pro Brasil, ainda assim eu sentia aquele vazio, sabe? Porque eu já era jogador de videogame. Eu passar de uma fase no Sonic, me trazia uma felicidade muito maior do que quando eu via o Brasil ganhando a Copa. Porque, pelo menos quando eu passava da fase do Sonic, era mérito meu. Mas quando o Brasil fazia uma coisa lá, fazia um gol, fazia qualquer coisa, eu não sentia mérito. E não há.
É botafoguense, ele mostrou um caso de um cara que tatuou coisa do Botafogo. E assim, tudo bem gostar de futebol, acho que é uma distração, é aquele tempo que você tá aproveitando, às vezes até com a sua família e tal. Mas tem gente que realmente vive em função disso. Característica número 13, gostar de carnaval. E aqui que eu falo gostar de carnaval, é tipo assim, gostar de ficar na rua, sujo, suado, fedorento. Cara, quem gosta disso nunca vai enriquecer. Sabe por quê? Porque a energia que a pessoa despende num bloco de carnaval, ela poderia utilizar para trabalho, para enriquecer, para prosperar. É muita energia desperdiçada, muita energia desperdiçada. Característica número 14, culpar o mundo pelos seus fracassos. Ah, cara, culpar o mundo pelos fracassos, tá aí uma coisa que eu concordo demais. Ah, como eu vejo o pessoal fazendo isso aí, cara. Principalmente político. Principalmente político. Político, ele faz as coisas erradas, dá errado e ele culpa tudo. Principalmente o capitalismo. Mas nunca vai dizer que a culpa é do verdadeiro culpado, que é ele mesmo. Nunca. O governo vai fazer tudo errado, vai dar todos os prejuízos, vai colocar a culpa no capitalismo, vai colocar a culpa nos super ricos, vai colocar a culpa em todo mundo, menos nele, que é o problema. Essa é clássica. Ai, eu não dei certo por causa do Bolsonaro. Ai, eu não dei certo por causa do PT. Também acontece gente na direita, assim, direita entre aspas, né? Que tudo culpam o PT. Tudo bem, o PT é um lixo. O PT é uma bosta, atrapalha muito, assim. Mas, gente, quem quer vence. É possível vencer. Claro que quando você vem de uma família pobre é mais difícil, mas é possível vencer. O próprio capitalismo permite essa ascensão social. Essa é uma característica bem do esquerdista também, culpar algo externo pelo fracasso de um país também. Isso não se aplica só às pessoas. Então, por exemplo, Cuba é um lixão por causa do embargo comercial. Assim, tudo é a culpa dos Estados Unidos. Característica número 15, ouvir funk. Como diz o excelentíssimo Lorde Vinheteiro, funk são fezes em ondas sonoras. Não tem como você gostar de funk e querer prosperar. Tipo, não dá pra imaginar você lá trabalhando, ouvindo funk. É algo muito depreciativo, né? Você não tá aberto ali à música de verdade, a som de qualidade. E aí, você se identifica com alguma dessas características? Se você se identificou com uma ou outra, beleza, tem ali uma margem de segurança. O grande problema é quando você se identifica com a maioria. Se você se identificou com a maioria, eu lamento lhe dizer que você será pobre para sempre. Muito obrigada por assistirem, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Cara, eu acho que boa parte dessas dicas que ela deu aí foi só zoeira, cara. Foi só zoeira. Mas boa parte é ela falando sério mesmo. E isso aí do funk, eu acho que entra naquela categoria lá de perder tempo e tal. E apesar da zoeira, tem um fundo de verdade. Mas tem um monte de dica ali que realmente eu concordo plenamente com ela. Apesar da zoeira, é isso mesmo. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!